tarde, meu nome é Thiago. O grupo é composto pela Rafaela, Uriel, Luiz Miguel, Igor e Jean. Falaremos então sobre o modelo de educação desportiva. Iniciarei com a introdução. O esporte para crianças e adolescentes pode ser compreendido e planejado na perspectiva da formação pessoal e do desenvolvimento social. As pessoas perceberam que, desde que seja direcionado, pode estimular diversas habilidades sociais e esportivas a partir de princípios e valores aceitos e compartilhados pela sociedade. Segundo Coelho 2004, não é o esporte em si que determina o caráter positivo ou negativo de sua prática, mas a natureza da experiência que proporciona e o objetivo hipotético, pois, dependendo de sua direção, pode beneficiar ou prejudicar jovens praticantes. Em um ambiente de autenticidade, os esportes infantis e juvenis podem ter certas características e visar o objetivo da educação por meio do esporte. É nessa perspectiva que, no contexto da educação física, o modelo de educação desportiva, MED, foi criado e desenvolvido. Seu criador foi Siedentop. Este modelo visa transformar a prática esportiva escolar em uma experiência esportiva real dos alunos por meio de seguintes objetivos: socializar por meio do esporte, envolver ativamente os jovens na organização de atividades, transformar a unidade de ensino em temporadas esportivas, aumentar a literatura esportiva, proporcionar momentos festivos e emocionantes, além de cultivar um sentimento de pertença e espírito de equipe. Nesse modelo, a prática esportiva educada significa que os jovens entendam e valorizam as tradições e rituais relacionados ao esporte e fazem a distinção entre os bons e os maus esportes em qualquer função que assumem, segundo Mesquita 2012. Eu vou falar um pouco sobre as principais características do modelo de educação desportiva, que pode ser organizado e ajustado de acordo com a realidade de cada escola, levando em consideração os fatores que afetam a organização e a participação dos alunos em competições esportivas nas aulas de educação física. No entanto, o sucesso de sua aplicação requer um conhecimento suficiente dos assuntos esportivos e do domínio das características e objetivos do modelo de organização a ser implementado. E então, dessa forma, é possível identificar e adaptar algumas características no contexto de cada uma das realidades escolares, que eu vou citar agora as características mais específicas, que são, ao longo da temporada, desde a preparação à final do festival, aproveite ao máximo as vantagens das competições esportivas. E outra é criar uma unidade de ensino de educação física mais longa e com maior tempo de prática física, geralmente de 18 a 24 sessões, de modo a aprofundar as habilidades físicas e conhecimentos. E também aprender os conteúdos transferíveis do ambiente desportivo, de forma a proporcionar mais possibilidades de ligação com as atividades alargadas e interativas durante o treino e desenvolvimento dos atletas. E também o posicionamento comum dos alunos na atividade e o papel ativo na organização são necessários para o desenvolvimento de determinadas funções com sentido de responsabilidade e autonomia controlada. Integra todos os alunos e adapta a diferentes funções, que, por outro lado, procura envolver todas as peculiaridades e fases das competições desportivas. A organização das competições formulou regras que se ajustam de acordo com o nível dos alunos, para que todos tenham a chance de aprender e ter sucesso, pois a equipe está organizada de acordo com o nível de aprendizagem adquirido durante as aulas e a preparação. Principais papéis dos alunos. Os discentes têm de assumir e desenvolver papéis específicos conforme as suas aptidões, preferências e decisões no âmbito do treino e da competição desportiva, como, por exemplo, os seguintes papéis. Capitão. O capitão assume funções de orientação da equipe e dos colegas, desempenhando tarefas de treinador. Estatístico. Organiza e trata os resultados nos quadros de classificação. Gestor faz gestão dos equipamentos e dos atletas que estão disponíveis ou não, trata da marcação e reserva das instalações esportivas e outros recursos necessários para a competição esportiva. O árbitro dirige os jogos conforme as regras definidas e cada equipe deve ter o seu árbitro, de forma a desenvolver esse papel. O jogador representa a equipe e treina em estreita competição com os seus colegas para um bom desempenho. O oficial de mesa, ou registrador,
apoia os árbitros no registro das faltas, dos resultados e de outras funções de organização dos resultados. Também há outros papéis, como repórter e assistente do capitão. Papel do professor de educação física. O planejamento e a implementação do modelo de educação desportiva precisam esclarecer o papel de cada participante. Só então o professor pode desenvolver uma função que fornece ensino e apoio efetivo aos alunos que mais precisam. O papel do professor tem passado por várias fases de intervenção, assumindo o papel de supervisor das atividades organizadas pelos alunos e intervindo em áreas que requerem maior atenção no ensino e na correção das atividades de aprendizagem. No entanto, para que o modelo de educação desportiva funcione por meio de um papel de professor útil, os alunos precisam ter um bom nível de auto-organização e desenvolvimento do trabalho em equipe. Portanto, o desenvolvimento do modelo de educação desportiva deve respeitar uma determinada etapa. O papel questionador do professor é essencial para que o aluno esteja no centro da compreensão do papel que ele desenvolverá. Um dos principais objetivos no modelo de educação desportiva é a autonomia e a tomada de decisões por parte do aluno, principalmente nas fases mais avançadas do desenvolvimento do mesmo. Eu vou falar um pouco do desenvolvimento no modelo de educação desportiva. Bom, na primeira fase do MED, né, que é a sigla para modelo de educação desportiva, ele deve ser institucionalizado por meio do ensino e do controle efetivo e ativo dos professores, incluindo a organização de funções e a definição de atividades. E nessa fase, o professor ele deve incluir a preparação dos papéis dos alunos, a definição das disciplinas a serem estudadas e a organização dos grupos. Já no segundo estágio, quando os participantes de cada organização possuem um certo grau de autonomia relativa, os professores desempenham então um papel de gestor e controlam a realização das atividades e papéis, intervindo quando necessário e quando também for relevante. Já numa terceira e última etapa, os alunos eles se tornam autônomos, sendo capazes de desenvolver cada uma de suas tarefas de forma concreta e eficaz em equipe, sendo que os professores, nesse caso, desempenham o papel de verdadeiros supervisores e observadores. E a partir do modelo geral, a gente pode então organizar o desenvolvimento do MED a partir de algumas etapas, sendo elas a calendarização das fases e quadro geral dos jogos, a verificação da disponibilidade de instalações e de equipamento necessário, a escolha das modalidades desportivas, isso é claro, inclui o formato geral das competições e a definições das regras, a caracterização da turma segundo determinados critérios, como por exemplo o número de alunos, né, o sexo, a idade, os níveis de aprendizagem, experiência e as competências também na modalidade específica, permitindo assim a identificação de potenciais papéis e níveis de organização das atividades de treinos e competições. A formação de equipes também, tanto quanto o número de equipes e de jogadores, quanto aos critérios de seleção e organização, a identificação e atribuição de papéis e funções dos elementos de cada equipe, a definição do cronograma de atividades para a época desportiva, que integra também a pré-escola e os momentos de avaliação, a operacionalização do formato das competições organizadas por grupos ou campeonatos de equipes, a organização também das competições quanto à duração do aquecimento, a duração dos jogos, ao tempo de transição entre os jogos, a desmontagem do material e tudo que engloba então essa organização da competição. As tarefas também de instrução por parte do professor, definindo o número de dias necessários para a aprendizagem de algumas habilidades e do conhecimento das tarefas associadas para cada papel, o sistema de pontuação, o formato e condições do evento, na finalização dele, de natureza festiva, e a avaliação dos alunos, então, no que se refere aos critérios, instrumentos e também as datas de realização. Cuidados para a aplicação do modelo de educação desportiva. A organização do MED deve envolver
um trabalho de equipe entre os professores no sentido de preencher algumas lacunas no grau de conhecimento e preparação dos mesmos. Por outro lado, a literatura desportiva só consegue por meio de uma consulta e atualização permanente sobre a forma como as modalidades desportivas envolvem e como se puder ajustar a organização das tarefas e do jogo aos níveis de aprendizagem dos jovens, especialmente nas primeiras etapas da formação desportiva. Deste modo, ao valorizar o papel e a melhoria da intervenção do professor no desenvolvimento do MED e das suas competências profissionais, podemos contribuir para a progressão e a melhoria da carreira do professor. Deve-se ter atenção à concepção de autonomia aos alunos, pois nem todos os alunos podem estar preparados para assumir como responsabilidade e eficiência o desenvolvimento de certos papéis. Assim, a implementação desse modelo deve obedecer às etapas enunciadas e enquadrar os alunos com certas competências nos papéis para quais apresente maior potencial de envolvimento e sucesso na tarefa. Na organização das sessões de treinos e das fases de competições, uma época desportiva nunca deverá ter no mínimo 20 sessões, de forma de proporcionar um tempo potencial de aprendizagem e uma melhoria sistemática e consistente na aprendizagem. A ambiguidade na definição e clarificação dos papéis é uma questão a ter em consideração no planejamento e organização do MED, pois se os papéis não estiverem definidamente definidos e assumidos, pode levar a controvérsias. Portanto, do ponto de vista operacional e de forma a minimizar os riscos do insucesso, alguns aspectos podem ainda ser tidos em consideração ao implementar um MED pela primeira vez numa escola. Deve-se fazê-lo com uma atividade mais popular e conhecida por parte dos alunos e professores, de forma a ser mais fácil o envolvimento e afinidade com as matérias de aprendizagem. Focar a intervenção do professor mais no trabalho de equipe e das habilidades que os alunos conseguem aprender, e evitar focar tanto a sua análise nas influências ou nas lacunas dos alunos. Bom, desse modo, a gente pode concluir que a competição desportiva não deve ser um fim em si mesmo, e sim ser assumida e praticada como um meio de melhorar o desempenho da equipe, da literatura e da cultura desportiva. Deve ser também entendido como o processo de enfatizar a aprendizagem e a habilidade coletiva no jogo. A competição é fundamental para garantir a qualidade da experiência esportiva, pois sem ela o treinamento não tem sentido. Além disso, o jogo envolve o aprendizado de esporte específico, por isso é necessário ter uma forte afinidade pelo conhecimento das regras, técnicas e táticas do jogo, bem como pela associação e rituais culturais de uma determinada prática esportiva. Por fim, a competição envolve liderança e experiência organizacional, tanto em termos de desempenho de equipe quanto nas demais funções que os jovens podem e devem desenvolver. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!